Bom dia, minha gente, bom dia, meu povo do meu Brasil. Como é que é o Brasil? Varonil. Brasil varonil. Depois de um longo tempo, né, São João? Muito tempo, né? Voltamos aqui no nosso Café com Pai Laura. Café com Pai Laura. Tava demorando, viu, gente? E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos completando, o programa está completando 2 anos. 2 anos de existência. Há 2 anos atrás. Parece que passou tão rápido, né? Parece que foi tão rápido, passou ontem, né? Há 2 anos atrás, no dia do sepultamento da nossa matriarca, a esposa do irmão João, né? Foi justamente naquele dia fatídico, aquele dia difícil, nós iniciamos esse programa, porque a minha mãe partiu para a eternidade, mas Deus fez nascer esse programa. Nasceu esse programa no dia seguinte. No dia seguinte, e que esse programa tem levado. Faz 2 anos. Deus faz 2 anos. E esse programa tem levado a palavra de Deus a muitos lugares, tá, Sérgio? Muitos lugares. Gente, estamos aqui então. E nós deixamos para trás uma mensagem há pouco tempo, né, Sérgio? Falando sobre os significados do mergulho de Naamã. Eu vou fazer aqui um preâmbulo rápido do que nós vamos falar para você que não tem habilidade com a Bíblia, e nós vamos entrar aqui nos estudos que nós estamos fazendo. Bom, primeiro, nós falamos sobre aquele episódio onde Naamã, que era um chefe do exército, um cara da alta patente, né? Ele é chefe do exército do rei da Síria, mas ele tinha um problema de saúde, ele tinha um problema, uma lepra. Além de ser apesar de que ser o chefe do exército do rei da Síria, mas tinha um problema, né? Tinha um problema de saúde, uma lepra, doença incurável. E tinha uma moça dentro da sua casa que tinha sido levada como cativa, né? Nós falamos essa história lá. Essa moça, mesmo ela estando em situações muito difíceis, ela procurou o bem. Mesmo você estando em situações difíceis, mesmo você está sendo humilhado, procura fazer o bem. Né? Com certeza. Ela, mesmo sendo escrava e sendo escravizada dentro de casa, ela procurou fazer o bem e indicou esse profeta para que ele orasse para Naamã. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? Então, falou para a patroa dela levou a mensagem para o marido. Para o marido, e o marido foi procurar o profeta que pudesse orar para que ele pudesse ser curado. Certo. Então aí, ele aceitou essa situação, mandou carta para o rei e tudo, eu não vou entrar no detalhe da história, que é muito longo, mas eu vou trazer para você o que nós vamos aprender com essa história de Naamã. Então ele chega na casa do profeta. A primeira coisa que ele faz é chamar o profeta para que pudesse orar por ele, para ele ser curado. E ele levou uma série de presentes, não foi, Sérgio? Bastante coisa. Se fosse nos dias atuais, hein? Eu pegava. Hoje em dia tem muitos pregadores, porque Deus usa, porque Deus faz alguma coisa, eles cobram, ele faz uma série, né? Não estou criticando aqui, mas eu acho que tudo tem o seu limite. Com certeza. Ele levou um monte de presente para o Eliseu, mas o Eliseu nem recebeu ele. Não. Ele foi para ser recebido pelo Eliseu, e o Eliseu nem recebeu ele. Ele mandou o servo dele, mandou o servo dele. Dizer para ele lá. Aí o servo saiu na porta para receber, ele falou assim: eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que tem um profeta que pode orar por mim, eu quero falar com ele. E o servo do Eliseu falou o que para ele? Falou assim: vai lá é como se fosse assim, vai tomar banho, né? Vai no rio, né? E banhar no rio, né? Vai tomar um banho no rio. Qual é o nome do rio? Rio Jordão? Rio Jordão. O Rio Jordão é como se fosse o Rio Tietê na época. Era um rio sujo. Era um rio sujo. Era um rio imundo. Então ele recebeu aquela informação e nem foi de Eliseu, ele recebeu um recado. Recado. O servo que deu o recado. O servo é que deu o recado. Falou assim: o meu chefe, o meu senhor pediu para que você saísse daqui e fosse até o Rio Jordão, e lá você vai mergulhar quantas vezes, João? 7 vezes. Você vai mergulhar 7 vezes. E depois que você mergulhar 7 vezes, aí você vai ser curado da lepra. E ele gostou dessa... Ele ficou triste, né? Ficou triste. Ficou triste porque aquilo ali para ele era uma humilhação. Então agora nós vamos aprender. O primeiro mergulho que ele deu,
Ele aceitou, né? É o mergulho da humilhação. São 7 mergulhos, vamos falar dos 7, tá? O primeiro, nós vamos fazer aqui uma simbologia como se fosse o mergulho da humilhação. O que é o mergulho da humilhação? É que às vezes a pessoa quer estar num pedestal e eles não reconhecem. Às vezes você está sendo humilhado, às vezes você está sendo colocado para baixo, mas fica quietinho no seu lugar, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. Com certeza. Seu João, tem uma referência aí que fala em Lucas 18 e 14. 18 e 14 diz assim, olha. Ó, olha o que está escrito A palavra para você dele diz nessa assim, manhã. ó, Lucas escrevendo, dizendo assim, ó. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tá vendo? Então, aquele que é humilhado será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Então, às vezes a gente acha que está sendo humilhado, mas Deus está trabalhando o nosso caráter. Deus está moldando o nosso caráter, né? Tem uma outra referência também que fala, se não me falha a memória, Tiago, né? Tiago, capítulo 4, né? Tiago 4. Aí é Pedro aí. Tiago 4. Não é que é Pedro, né? É Tiago 4 e 10. Tiago 4, versículo 10. O que está escrito? Está escrito assim, olha. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tá vendo? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele é que vos exaltará. Não fica procurando a sua exaltação, não fica procurando ser reconhecido pelo homem. Fica tranquilo, fica em paz, porque no momento certo Deus vai te exaltar. Naamã ficou extremamente irado, mas ele foi humilde. Sabe por quê? Porque ele deu ouvido ao seu empregado. Ao seu subordinado, vamos dizer, seu subordinado. Porque o subordinado dele falou assim: olha, chefe, você não quer ir lá mergulhar no rio porque o rio é sujo. Mas se ele tivesse pedido para você ir mergulhar no rio limpo, você ia. Se ele tivesse pedido para você comer um prato especial, você ia. Então, já que o profeta falou, não custa nada, vai lá. Vai lá, você, né? E ele deu ouvido à voz do subordinado. Muitas vezes o cara está numa patente tão alta que ele não ouve, ele não consegue ouvir o subordinado. E ele daí estava numa patente alta, né? E às vezes Deus está usando uma criança, Deus está usando uma pessoa que você talvez nem dá tanto valor, mas Deus está usando ele como um canal de bênção na sua vida para te dar um direcionamento. Precisa entender então precisa entender a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é audível, ela é de diversas formas. Deus usa uma jumenta para falar com o homem. Por que não usa o ser humano, que às vezes é pior que uma jumenta, né? Então, ele pegou e foi para o rio para dar os 7 mergulhos. O primeiro mergulho nós estamos dizendo aqui que é como se fosse o mergulho da humilhação. E para finalizar com chave de ouro, porque nós vamos seguir nos próximos capítulos os outros mergulhos, olha o que diz lá, seu João, em Pedro, né? Isso é para fechar com chave de ouro. Para você que está ouvindo esse vídeo agora, essa palavra vai ser direcionada para você. Vem. 1 Pedro aí, está escrito aí. 1 Pedro, olha aí, presta atenção. 1 Pedro 4. 1 Pedro, cadê? Nós estamos 1 Pedro 5 e 6. Capítulo 5, verso 6. Olha o que está escrito, o senhor João trouxe para nós hoje aqui. Sim, aqui, outra vez a palavra de humilhação, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus. Humilhai-vos debaixo da potentes mãos de Deus, que ao seu tempo. O tempo de quem? De Deus. O tempo de Deus, ele vai exaltar. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Não é o nosso. Porque sabe por quê? Porque Deus está acima do tempo. Com certeza. Para Deus não existe diferença de tempo. A Bíblia diz, o que está escrito no livro do profeta Isaías? Que para Deus o dia e a noite é como se fosse... É a mesma coisa. É a mesma coisa que fala. A noite e o dia... Se ele estiver no lugar bem escuro, para ele é dia. Para ele é dia. E se ele estiver no lugar bem de dia? É dia também. É dia. É dia também. Então vocês observam que é importante a gente ser humilde, mesmo que você está sendo humilhado, mesmo que você acha, né, que está sendo humilhado. Deus está te preparando para você subir de nível. Tá? Eu creio que tem alguém aí que está nessa situação, viu? Precisando de ser humilhado
e não quer se humilhar. Para subir de nível, É, tá? para subir tem que se humilhar. Presta atenção, você está sendo provado porque glória. tem coisa boa chegando, tá Aleluia, bom? Jesus. Que Deus abençoe o seu Deus é dia, fiel. um dia muito especial nesse nosso aniversário do Nosso programa. aniversário, né? Nosso aniversário do programa Café. Vamos dizer parabéns para nós. Parabéns aqui para o seu João. Parabéns para nós aqui. Agora vai ser no E que estúdio, dê ouvido né? à voz de Deus Graças para a esse Deus. grande trabalho, tá bom? Aleluia. Tem chegado em muitos lugares. Ô, Tem chegado em glória. muito Agora lugar. vai ter estúdio, graças a né? Deus. Pra café com Que pai Deus Noel. abençoe Vai ter e estúdio. até o próximo, se Deus Brasil, quiser. amanhã, né?